Opa pessoal, tudo bem? Aqui é o Tatiano e hoje a gente vai dar início a uma série de vídeos com treinamento sobre telefonia de um modo geral, né? E o nosso primeiro vídeo aqui, nosso bate-papo, vai ser sobre telefonia analógica. A gente precisa entender como nasceu a telefonia para ir avançando ali pelo mundo da telefonia digital, depois da telefonia IP, né? E até a telefonia em nuvem nos dias de hoje, aí que é uma evolução da telefonia IP. Então vamos lá sobre a telefonia analógica. Primeira parte que a gente precisa entender é que a telefonia analógica ela é baseada na comutação por circuito. O que isso significa? Quando eu tenho uma ligação aqui, né? Então eu tenho a primeira chamada aqui, primeira pessoa. Ela pega aqui o nosso telefone, aquele circuito de comunicação ele é fechado e fica dedicado para ela enquanto estiver fechado. Então eu posso ter vários aqui, várias centrais aqui no meio do caminho. E esse circuito ele é fechado e enquanto aquela comunicação existir, esse caminho aqui ele fica dedicado para aquela comunicação, diferente da telefonia baseada diferente da comunicação baseada em pacotes, que o que acontece vários pacotezinhos são encaminhados ali através da rede para chegar até o destino, mas isso daí a gente vai deixar mais para frente esse conceito, tá? Antigamente, como funcionava? As primeiras centrais telefônicas eram a comutação era mecânica. Então eu tinha as telefonistas trocando o cabo ali naquele painel. Então é comum você ver em filmes de época, quando a pessoa tirava o telefone do gancho, e falava: "Telefonista, me ligue com fulano de tal". Ela ia lá, pegava seu cabinho ali no painel e plugava no destino ali no conector responsável pelo destino. Com o tempo isso foi evoluindo. Aí foram surgindo as primeiras centrais eletromecânicas. Elas eram um monstro, era baseado tudo em relé, esse tipo de coisa, né? Daí que veio o nome eletromecânico. Aí foi evoluindo, conforme a tecnologia foi evoluindo, a gente teve as centrais eletrônicas, né? Elas foram menor, elas diminuíram o tamanho, foram ficando mais baratas e foi popularizando até chegar hoje em dia nas telefonias digitais. Mas basicamente o que acontece? Eu tenho aqui os assinantes, né? Espalhados aí. Então você imagina aqui que eu tenho os assinantes em cima, cada um com seu terminalzinho telefônico ali. E cada assinante ele possui um número. Então aqui a gente tem aqui a numeração, vamos dizer aqui, eu vou colocar o número aqui da MM. Então cada um tem um número aqui. E para mim falar com esse número, eu disco do meu telefone o endereço. Isso cai na central telefônica, né, na central de comutação aqui, e ela acaba direcionando de maneira ali, conforme o endereçamento, né, ele vai direcionando aqui a chamada e fechando o circuito. Então eu preciso que vocês entendam antes da gente avançar, que basicamente é o que? Eu tenho um caminho único ali e ele vai sendo fechado, né? Ele vai sendo comutado ali para o destino, né? Conforme o que vai acontecendo, né? Então aqui, outro ponto importante aqui, então, como a gente está falando de circuito dedicado, imagina que até chegar na minha casa, eu tenho aqui postes aí no meio do caminho. Eu tenho aqui uma central, né, que a gente costuma chamar de CPA. Então você imagina que sai ali um fiozinho da central telefônica, ele vai passando de poste em poste na rua, até chegar lá na minha casa, onde eu tenho lá o nosso telefoninho aqui ligado lá, né? O que acontece se esse fio aqui é interrompido em algum lugar? Acontece que meu telefone fica mudo, né? O popular telefone mudo. Então você imagina, para cada assinante eu tenho um par de fio ligando até a CPA, que é a central pública. E essa central pública ela está interconectada aqui com várias outras centrais, que é isso que me possibilita chamar outros assinantes de outras cidades, outras localidades, outros bairros, né? Então de uma maneira geral é bem isso aqui a forma de interconexão aqui entre os pontos. Então automaticamente esse cenário ele vai crescendo em complexidade. Então você imagina assim, a minha residência está ligada a uma central pública através de postes ou
de par metálico, né? E as centrais elas estão interligadas entre elas, possibilitando que todo mundo consiga falar com todo mundo aí, né? Que está ligado nessa rede pública aqui. Mas como como funciona a telefonia analógica? Como é que o sinal é transmitido? Então, a gente sabe que, tipo assim, nossa, todo som é uma vibração. Então, o microfone, ele é responsável por captar essa vibração. Ele transforma essa vibração em impulso elétrico, que viaja, né, na rede, através dos pares metálicos, na central pública, como sinal elétrico, e chega do outro lado, onde é transformado em vibração de novo pelo alto-falante. Uma coisa interessante, que o que acontece aqui, eu tenho aqui o nosso monofonezinho aqui, né? Me perdoem aí o desenho, mas eu tenho aqui o monofone. Eu tenho aqui eu tenho o meu alto-falante, né? E aqui eu tenho o meu microfone. Esse sinalzinho aqui, que é captado pelo microfone, essa vibração, ela é transformada em sinal elétrico e ele é misturado o que eu recebo com o que eu transmito num único sinal. Então, tipo assim, esse sinal ele é misturado aqui no meu aparelho e é transmitido na rede. Por isso que eu só preciso de um par de fio. Mesmo tendo transmissão e recepção, só tem um par de fio para fazer essa comunicação na telefonia analógica. Isso é comum também em chamadas de longa distância começar a gerar eco, porque eu tenho um atraso na entrega do sinal. A transmissão, esse ato de falar, né, transmitir, normalmente é conhecido pela sigla TX. E a recepção pela sigla RX. Então isso daqui vai ser muito comum, vai acompanhar vocês aqui em praticamente em tudo que fizer a respeito de comunicação, né? Transmissão e recepção. Que esse é o objetivo aí de todo o sistema de comunicação, né? Aumentando aí um pouquinho a complexidade, tipo assim, a gente está falando de ter um terminal só telefônico num ponto. Tipo assim, na minha casa, né? Voltando aqui para esse desenho aqui, eu só tenho um telefone. Então, por mais que eu tenha extensões compartilhando aqui, mas é um único número, eu não consigo transferir entre eles. Aí entrou o que a gente chama de PABX, que ele tem a mesma função aqui da CPA, né? Só que sendo privado. Eu tenho aqui ele como se fosse uma central de distribuição privada que eu coloco aqui na minha casa para receber a linha, né? E a partir daqui eu posso transferir entre vários ramais. Então aqui eu tenho o ramal 1, eu tenho aqui o segundo ramal aqui. Então eles são interligados aqui. Então chega o fio da linha aqui, e você imagina ele como distribuidor, onde eu recebo isso e eu consigo transferir entre os terminais. A simultaneidade de chamadas vai depender de quantos canais eu tenho aqui de saída. Então, se eu tenho uma linha, é uma chamada por vez. Se eu tenho duas linhas, duas chamadas e assim por diante, né? Então aí a gente vai aumentando a complexidade do nosso cenário aqui, né? Então a gente vai encerrando por aqui esse nosso primeiro bate-papo e a gente vai avançar um pouquinho aí entendendo como funciona a transmissão digital, como a função dos modems nesse mundo, transmissão. Então é bem interessante. Até a próxima.